11 plantas interiores, e que não precisam de muita água. As plantas dão um toque especial a qualquer decoração, porém, é importante conhecer as espécies de plantas para colocar dentro de casa, e que exijam cuidados mais simples, para se manter bonitas e cheias de vida. Pensando nas pessoas que têm dificuldades de estabelecer uma rotina de regas e cuidados, listamos 11 plantas que se dão bem em ambientes internos, e que não precisam de muita água. As 11 plantas interiores são: Zamioculcas, planta perfeita para quem tem dificuldade em lembrar de regar. A Zamioculca precisa de água, uma vez por semana apenas. A dica é observar o substrato da planta, a terra. Se estiver úmido, não regue. Essa planta fica com as suas folhas amareladas, e as raízes podres se tiver água em excesso. Nos meses de inverno, a dica é regar somente 1 ou 2 vezes por mês, sempre de olho na terra, para saber se ainda está úmida. Pata de elefante, uma das plantas para colocar dentro de casa, e a pata de elefante tem um visual dos mais interessantes. Seu nome vem do fato de que seu caule lembra a pata do elefante. Trata-se de uma planta que não gosta de umidade, e por isso mesmo as regas devem ser feitas a cada 20 ou 30 dias. Aqui vale a dica de observar a terra para ver se ela ainda está úmida. Não regue nesse caso, porque pode fazer a raiz apodrecer. Calanchoe é uma planta indicada para quem gosta de fazer pequenas viagens sem precisar deixar a chave com vizinhos para regar plantas. A calanchoe fica muito bem alguns dias sem água, porque é adepta do clima seco. As folhas dela acumulam água, e por isso regas em excesso podem causar o apodrecimento das suas raízes. Quando o solo estiver completamente seco, você poderá regar novamente com segurança. A espada de São Jorge, a característica mais marcante dessa planta, é acumular água nas suas folhas de maneira que se deve evitar regas excessivas. Fique atenta à terra da planta, somente regue quando ela estiver seca para não causar o apodrecimento das raízes. De acordo com algumas superstições populares, essa planta é um amuleto contra mal-olhado, sendo assim uma das boas opções de plantas para colocar dentro de casa, certo? Mini cacto. Geralmente, quando pensamos em cactos, achamos que se trata de uma planta que precisa de exposição direta ao sol. Os mini cactos, que podem ser comprados até em supermercados, não precisam de luz direta, e se dão muito bem em ambientes internos. Em relação à rega, pode ficar tranquila já, que essa é uma planta suculenta, que acumula água em suas folhas, e dessa forma só precisa de rega quando o solo estiver seco. Coroa de Cristo, uma planta com aspecto bastante interessante, e que não gosta de umidade excessiva, mas exige um pouco mais de atenção com as regas do que as anteriores. Nos meses mais quentes da primavera e do verão é interessante manter uma rotina de rega moderada. Observe a terra quando ela estiver próxima de estar seca, mas não seca totalmente, é hora de regar. Nos meses mais frios de outono e inverno você deve regar menos. Filodendro, esta é uma das plantas para colocar dentro de casa. O formato de coração nas suas folhas são um espetáculo à parte da cascata que ela forma nos vasos. Uma planta que se dá bem em ambientes internos, assim como não exige muito de regas, basta regar quando observar que a terra do vaso está seca. Já a graça dessa planta está no fato de que ela parece uma miniatura de árvore. Suas folhas têm um tom verde azulado que é simplesmente lindo. O cultivo dessa planta dentro de casa se dá de maneira bastante simples. Leve o vaso algum tempo do dia para tomar a luz do sol. Não precisa deixar muito tempo no sol. Posicionando-a perto da janela já resolve. Regue momente quando perceber que o substrato está seco. Aloe vera. A aloe vera é conhecida como uma das plantas mais versáteis no que diz respeito a receitas caseiras para cuidados capilares e até mesmo de saúde. Aproveite que essa é uma das plantas para colocar dentro de casa por não se incomodar com o ambiente interno. Trata-se de uma planta que não exige muito em termos de rega, isto é, você pode regá-la uma vez por semana nos dias de verão e apenas uma vez por mês nos meses mais frios.
Observe sempre quando a terra do vaso está seca para então regar. Begônia, sabe aquela planta que tem uma flor que parece um buquê inteiro? Então essa é a begônia, que podem ser encontradas em variedades bem coloridas, e cujo cuidado fica na escolha de um substrato fértil para cultivá-la. Mantenha sua begônia à meia sombra, e quando for regar jogue a água na terra, e nunca nas folhas da planta. Regue quando perceber que o substrato está seco. Echeveria, fechando muito bem nossa lista de plantas para colocar dentro de casa, que não precisam de muita água. Temos mais uma suculenta, a echeveria. A forma curiosa dessa planta lembra uma flor, e alguns lugares vendem arranjos feitos com ela. Por acumular água em suas folhas, essa planta só precisa de rega uma vez por semana. A umidade em excesso pode fazer com que as suas raízes apodreçam, então tenha bastante cuidado. Gostou deste vídeo? Se você gostou do vídeo, deixe o seu gosto, comente, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.